Olá, meus queridos, rapaziada, como essa notícia sobre Now and Then, sobre essa bomba que o Paul McCartney jogou no mundo ontem, né? Como que isso, ontem não, anteontem, como que isso esteve em todos os jornais, saiu na Globo, saiu na Folha de São Paulo, no Estadão, na Bandeirante, na Jovem Pan, no Quinto dos Infernos, e muitos youtubers falando a respeito. Eu vou contar para vocês um pouquinho de Now and Then, eu vou colocar também um pequeno trecho da faixa, para quem não conhece, né? Eu vou contar a história dela aí e o que a gente sabe sobre a história de Now and Then. Meu nome é João Moura, esse aqui é Beatles School Audio Show. Vamos lá. Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que, lógico, a expectativa agora que foi criada é imensa. Eu não sei nem se isso foi proposital do Paul McCartney, né? Ele estava falando sobre o seu livro 1964, Os Olhos do Furacão, o qual foi lançado aqui no Brasil também, pela editora Belas Letras. Então, se você tiver interesse de comprar o livro no site da editora Belas Letras, tem um cupom de desconto. Você digita lá Beatles School e você vai ganhar 30% de desconto. Lógico que eu tenho 30% de desconto porque eu fui o editor, eu fui o revisor do livro e esse livro chegou para mim antes de todo mundo, então eu li o livro e tal, e a Belas Letras decidiu lançá-lo depois que eu, com todo o meu poder, com toda a minha influência, eu não tô zoando, galera, eu fui o primeiro a ler e tal, e eu dei a dica para Belas Letras para poder lançar esse livro, que seria uma ótima, né? Mas enfim, o Paul estava dando entrevistas, e ele vai dar bastante entrevista aqui para frente, agora ele tá ferrado. Por quê? Porque ele vai ter que, agora, ninguém vai querer saber do livro na entrevista. Agora ele vai ter que falar que merda é essa aí, que você falou que até o final do ano vai ter um lançamento de uma música dos Beatles que você conseguiu terminá-la, né? Mas, meus queridos, vamos por parte. A primeira parte que eu gostaria de falar com vocês, eu vi muita gente escrevendo para mim ontem, falando, Giovão, queria tanto que fosse Carnival of Light, né? Meus queridos, Carnival of Light foi uma música que foi gravada, se você quiser chamar isso de música, né? Ela foi gravada durante as sessões de Penny Lane. O Paul McCartney, eu já contei essa história antes aqui na Beatles School. Ela é apenas uma colagem sonora, ela é uma coisa meio parecida com Revolution 9. Né? Na época do Anthology, o Paul queria colocar ela ali no Anthology 2, mas a Yoko, o George e o Ringo vetaram. Então você deve imaginar que deve ser uma bosta muito grande, né? Porque para todo mundo vetar é porque deve ser ruim, né? Porque, imagina a Yoko Ono, que ajudou o John Lennon a fazer o Revolution 9, falou para vetar Carnival of Light. Então não fica pensando em Carnival of Light. Criou-se um mito muito grande aí pela internet. A Carnival of Light, que a gente precisa ouvir essa música. Não, ninguém precisa ouvir essa merda, não. Eu tenho um trecho dela aqui, vou colocar para vocês aí. Aumenta o som. É mais ou menos isso aí. É porcaria. É porcaria. Então não fique achando que o povo vai lançar Carnival of Light, vai mudar minha vida, é uma música da época do Sgt. Pepper, pelo amor de Deus. Uma outra coisa que eu achei interessante para a gente conversar hoje foi que eu não tenho, eu não sei se foi a intenção do Paul contar, porque os jornais estão falando, os Beatles usaram inteligência artificial. Lógico que ficou uma coisa um tanto quanto pejorativa, esse negócio de inteligência artificial, porque nem todo mundo curtiu essas paradas que andou andando pelo TikTok, pelo YouTube, por aí. Né, muito bitomaníaco, não gostou, por exemplo, Freddie Mercury cantando Yesterday, né, o Paul McCartney cantando How Do You Sleep, o John Lennon cantando, sei lá, My Love. Então eles fizeram essas misturadas tudo. O George Harrison cantando aquela música do álbum Chaos and Creation in the Backyard, Friends to Go, que o Paul falou que se inspirou no George Harrison, ele pensou muito no George Harrison quando ele fez aquela música, então foi uma das primeiras músicas que apareceu ali, o George Harrison cantando Friends to Go. Meus queridos, como curiosidade, é lógico, ótimo, eu fiz até um vídeo disso na época, né? Mas inteligência artificial não é só isso, não é só ficar rejuvenescendo a voz do Paul para ele poder cantar I Know, lá do Egypt Station, ou algo que o valha, não, né? Ou juntando o John Lennon e o Paul McCartney cantando New, a música do Paul. Inteligência artificial foi o que o Peter Jackson fez também, usou, para poder fazer aquela separação das faixas ali durante, principalmente em Twickenham,
onde que ele conseguia ele captar apenas a voz do George, apenas a bateria do Ringo, apenas a guitarra do John, a voz da Yoko, né, a voz do Michael Litzenhog, né? Então o Paul estava sendo perguntado por essa jornalista o que ele achava disso, né? Então ele fala que tem dois lados, né? Tem um lado bacana e tem um lado ruim, um lado muito perigoso, um lado, né, tenebroso. Então o lado bom que ele fala e aí que ele comenta, né? Ele falou assim: a gente, por exemplo, conseguiu agora remover a voz do John lá de um tape e tal, que estava muito bem gravado. E aí já causou e eu não sei se as pessoas entenderam errado ou então são ignorantes em relação a esse assunto, né? Aí começaram a falar: o Paul McCartney vai usar inteligência artificial para lançar uma nova música dos Beatles. Então, por isso que eu falo com vocês que tem algumas pessoas que vieram perguntar para mim: poxa, você não gosta da inteligência artificial, dessas faixas? Não, uma ou outra eu achei legal, mas a maioria eu achei bem ruim, para dizer a verdade, né? Mas eu tendo já o pré-conhecimento dos anos 90 sobre a música Now and Then, eu sabia muito bem do que o povo estava falando, né? Então, como eu mencionei no vídeo passado, Now and Then é uma das. O Paul fala três, né? Mas supostamente seriam quatro músicas, né? Mas que eles chegaram a trabalhar mesmo foram três, né? Eles pegaram o Free as a Bird, como vocês muito bem sabem, também o Real Love. Não há registro de nenhum tipo de gravação em cima de Grow Old With Me. Parece que ela foi rejeitada logo de cara, então eles nem trabalharam nela, né? E como eu disse, o Ringo a regravou alguns CDs para trás aí, com o Paul tocando baixo na faixa Grow Old With Me. Mas, segundo o Jeff Lynne e o próprio Paul McCartney, Ringo nunca falou nada sobre isso, mas o Jeff Lynne e o Paul falaram que houve sim uma terceira música, que era a música que deveria ter ido no Anthology 3. Né? Tem Freezer Bud no Anthology 1, Real Love no Anthology 2 e não tem nada no Anthology 3, né? Eu me lembro na época, as revistas especializadas em música e tal, o pessoal falando, provavelmente não vai ter nada no Anthology 3. Por quê? Porque isso não é fofoca, isso é o Paul conta e também o Jeff Lynne conta, né? Que o George Harrison não gostou de Now and Then. Né, a demo que eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês, só um pouquinho, tá, meus queridos? Porque senão o YouTube bloqueia meu vídeo, né? Não sei nem se vai bloquear logo de cara. Mas é uma música que eu particularmente eu gosto muito. Tem gente que fala que a música foi criada em 78 ou 79, ali no Dakota. Tem um livro muito bom sobre os últimos dias do John Lennon. O John, ele fez muita coisa, que as pessoas pensam que ele ficou limpando a bunda do Sean Lennon, e ele ficou fazendo pão e cuidando dos gatos, né? Ele mesmo criou esse mito antes de morrer, nas entrevistas dele do Double Fantasy, né? E então muitas pessoas me perguntam: por que essa música não saiu no Double Fantasy ou então no Milk and Honey, né? As músicas do Double Fantasy e do Milk and Honey foi no período muito especial para a vida do John, qual ele estava de férias nas Bahamas, no verão de 1980. Né? Só que o John, meus queridos, esse é um mito que ele mesmo criou, como eu disse, falou que não ficava fazendo nada, né, e tal. Ele chegou a mentir para o Paul. O Paul, de curiosidade, em 1980, o Paul perguntou para o John, num dos telefonemas que eles tiveram, falou assim: John, assim, curiosidade, eu não quero nada com isso, não, mas você ainda faz uma musiquinha aqui e ali? E o John fala com o Paul que não, esse tempo já passou, eu não quero mais isso. Mas era mentira do John. Há diversas demos entre 77, 78, 79 e 80. Várias músicas, eu já fiz vídeo sobre isso. Uma dessas músicas aí é Now and Then. Né, que ela tinha outros nomes, né? Ela foi chamada em bootlegs como Miss You, não confundir com Miss You dos Rolling Stones, né? Ela tinha um outro nome que era I Don't Want to Lose You, né? Ou seja, é mais uma musiquinha do John, mas aí cai naquela narrativa, né, de que o John e Yoko não estavam bem ali no final da vida do John, né? Antes dele ser assassinado, né? Porque a gente teve agora a May Pang falando, nós tivemos o Frederick Seaman falando por anos, né? E as músicas do John tinha muito essa coisa meio que de pedir desculpa, né, cara? Tinha Woman, tinha I'm Losing You do Double Fantasy, né? Então tinha muita música que o John ficava com essa coisa de parecia que estava com medo de perder a Yoko. Então essa música ela tinha como título I Don't Want to Lose You, ou então, que quer dizer eu não quero te perder, né? E Miss You, que é eu sinto saudade de você, eu sinto sua falta. E nós temos Now and Then, que Now and Then pode ser traduzido como de vez em quando, Now and Then. Dizem até,
Mas aí, meus queridos, não tem nada a ver, não. Eu só estou colocando um apêndice aqui na história aqui. Dizem que a última coisa que o John falou para o Paul, quem conta isso é o Carl Perkins, que quando o Carl Perkins foi tocar no álbum Tug of War do Paul em 1981, o álbum foi lançado em 82 ali em Montserrat, que era naquela ilha que o George Martin tinha um estúdio, né, o Air Studios. O Carl Perkins coloca na música My Old Friend, né, que pense em mim de vez em quando, think of me every now and then. E aí o Paul começou a chorar e o Carl Perkins não entendeu o porquê daquilo, e a Linda virou para ele e falou assim, o que você falou? Ele falou assim, não, eu achei que na letra da música poderia colocar essa frase, né, think of me every now and then, ou seja, pense em mim de vez em quando. A Linda, agora eu já sei porque que o Paul tá chorando, porque essa foi a última coisa que o John falou com ele no telefone. Pense em mim de vez em quando. E depois eles nunca mais se falaram porque o John foi assassinado. Então tem essa lenda, tem essa história. O Carl Perkins que contava, né, meus queridos, a história aí, né? Mas aí o pessoal tá falando, Gilvan, Now and Then foi uma música feita pro Paul. Não, não tem nada a ver não, meus queridos. Isso que aconteceu com o John e o Paul, provavelmente foi ali, né, na época ali já das gravações do Double Fantasy, né, os dois se ligavam, né, o telefone, e essa música, muito provavelmente, ela foi feita em 78 ou 79. A demo dela, que foi gravada mesmo, tem registro que foi feito em 1979. Meus queridos, um dos motivos que o George Harrison tinha era que Freeze a Bird e Real Love a música estava pronta, era só tocar por cima, né? Freeze a Bird eles tiveram que trabalhar. Aquela parte Whatever Happened to the Life We Once Knew, aquilo foi criação do George e do Paul, porque o John ele apenas cantava Whatever Happened to, e às vezes em outras demos ele apenas fazia assim, né? Então foi muito prazeroso para o Paul e para o George fazer essa parte, né? A música Now and Then, há a necessidade de vocês colocar, do Paul agora fazer um trabalho ali, terminar a letra da música, né? Então parece que pro Paul isso parece ter sido muito legal, mas o George não queria. E tinha um buzz, tinha um barulho nesse tape de Now and Then que tempos depois apareceu na internet sem barulho nenhum, que aquilo incomodou muito e seria muito difícil para o Jeff Lynne, com a tecnologia lá de 1995, remover aquele buzz. Tanto vocês devem lembrar de Grow Old With Me, quando ela foi lançada no Milk and Honey, ela era uma demo apenas, né, e tal, e tinha uma rhythm box o tempo todo na música ali. Quando foi por volta de 98 ou 99, aí o Quando lançou um box chamado Lennon Anthology, né? O qual ela pediu o George Martin, porque o John falou uma vez, quando ele estava terminando Grow Old With Me, a qual metade da letra dele, a outra metade é do Robert Browning, que era um poeta, né? E o John falava que era uma música típica, que ele queria que tocasse nos casamentos, e seria uma música típica para o George Martin fazer uns arranjos bacanas. Então a Yoko lembrou disso quando foi ali em 98, o George Martin fez, mas não removeu a rhythm and track. Depois, em outras coletâneas, conseguiram remover e a música hoje é lindíssima, né? Então, o que acontece? Com a tecnologia, eles agora conseguem tirar, ou conseguiram tirar esse buzz, e igual o Paul falou, com a inteligência artificial, a gente conseguiu remover a voz do John completamente, acertar ela direitinho, né? E abrir espaço para que ele pudesse trabalhar, ele, o Ringo e tudo mais. Agora, isso eu estou falando se for Now and Then, né, meus queridos? Porque vai saber, né? A gente está conjecturando. É o que parece, eu apostaria, né, que seria Now and Then, porque o Paul, em 2012, 13, ele já tinha falado que queria terminar. Há notícias, meus queridos. Em 2007, em abril de 2007, o jornal Daily Express, lá na Inglaterra, eles falaram que a música Now and Then seria um bônus, porque ela seria disponibilizada via download, né, para poder ali celebrar ali os novos mixes ali de 2009, da coleção dos Beatles, né? E não aconteceu nada, né? E aí, quando foi em fevereiro de 2009, essa versão do John, sem esse buzz, ela começou a aparecer em alguns CDs, alguns bootlegs aí da galera. Tanto é que é essa que eu vou colocar para vocês no final do vídeo. Ela não tem barulho nenhum. Lógico, a qualidade é ruim. Mas em 2012, o Paul McCartney falou que poderia lançá-la, que não sei o quê. Há um papo do Paul McCartney que ele deu uma entrevista em outubro de 2021,
que ele falou que ele queria muito, muito, muito terminar. Eu me lembro disso, que ele queria muito terminar essa faixa, ia chamar o Jeff Lynne para fazer isso aí, ou seja, já não era mais, né, uma conversa fiada, né? O Paul. Então, hoje apareceu, eu estava vendo a Globo News falando. E aí falando assim que os especialistas estão falando que é a música Now and Then, eu falei, porra, vai ver, não é. E vai todo mundo. E vai ser uma grata surpresa. Mas, meus queridos, para aqueles que querem, ficam falando, Gilvan, tem que ser Carnival of Light. Meus queridos, pelo amor de Deus, Carnival of Light, não. Não faz falta nenhuma para mim. Eu não quero outra Revolution 9 na minha vida, não. Não tenho necessidade, não tenho curiosidade nenhuma. Porque Mark Lewison escutou, ele coloca no livro Beatles Chronicle, ele chegou a escutar Carnival of Lights, ele falou que é algo. O Paul fez aquele com uma colagem sonora para aparecer numa exposição, numa festa que teve lá em 1967, em janeiro de 67 ou fevereiro de 67. Nada demais. Aí ele fez algumas cópias, alguns acetatos, e deu uma para o John, outra para o George, outra para o Ringo. E desde então, e era aquela. Quanto mais você usava aquele acetato, mais a qualidade ia ficando ruim, né? Mas existe, claro que existe lá a master dela e tal, mas não é algo que eu acredito que seja da curiosidade da galera. Então, a curiosidade de saber o que é que o Paul fez aquilo ali, mas é alguma música de maluco, drogadão de 1967, não me faz falta não. Beleza, meu querido? Então essa é a história, eu vou colocar para vocês agora, sem zoação, vou colocar para vocês agora um pedacinho de Now and Then, tá? E vão rezar aqui pro YouTube não bloquear meu vídeo. Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem aí. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, so é o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer direto na sua tela.